Bom, eu quero, antes de desativar os comentários, vou pedir para, se puder ser um papo informal, chamá-lo de Mário Sarrubo, se me permite. Por favor, né, Rogério? Pelo amor de Deus, vamos lá. Nesse momento, vou pedir, como eu sempre peço, e daí eu desativo os comentários. Se você pode rapidamente se apresentar para a galera, eu sei que dispensa apresentações, mas rapidamente, para a gente poder bater esse papo que todo mundo está esperando. Por favor. Então vamos lá. Eu sou o Mário Luiz Sarrubo, eu sou promotor, hoje procurador de justiça, mas eu sou do Ministério Público de São Paulo desde novembro de 1989. Sou daqui de São Paulo, capital, sou formado pela Universidade Mackenzie, me formei em 1986, ingressei no Ministério Público em 1989, pai de família, professor de Direito Penal da FAAP, casado, 2 filhos, palmeirense, não posso deixar de falar isso nunca, né, Rogério? E hoje, circunstancialmente, aí, Procurador-Geral de Justiça, graças a um grupo fabuloso que nós construímos na nossa carreira aqui, e tenho a honra de ter ao nosso lado na Procuradoria-Geral hoje o nosso querido professor Rogério Sanches Cunha. Joia, obrigado. Eu vou desativar os comentários, depois eu ativo outra vez, viu, galera? Estou vendo muitos colegas, viu, Salvo? Muitos colegas, inclusive de outros estados. Eu ia nominar todos, mas fica humanamente impossível. É uma doideira. E aí o nosso Dalazen, Procurador-Geral do Rio Grande do Sul, do MP do Rio Grande do Sul. Um abraço, uma honra ter o Dalazen nos assistindo aí, presidente do Conselho Nacional de Procuradores Gerais. Legal, você viu o doutor Fabiano aqui já? Que joia, presidente do CNPG, que legal. Aliás, tem uma live boa dele com o presidente da CONAMP, dia 26, que eu não perco de jeito nenhum. Quando você falou que era palmeirense, deu uma queda tremenda na audiência, mas acho que nós já estamos recuperando. Vamos recuperar a audiência. Eu vou dizer que eu sou corintiano, então essa audiência vai voltar a crescer. O bate-papo aqui, o que eu estou fazendo com ele, Saúl? São alguns encontros no sábado, onde não se fala em direito, não se fala em nada, mas apenas para passar para eles algumas experiências de quem já viveu o que eles vivem hoje. Eu falo muito dos concurseiros. E também de promotores de justiça no começo da carreira. Eu bati um papo com eles, minha vida na faculdade, depois quando eu resolvi estudar para concurso, como que eu trabalhei uma prova de primeira fase, segunda fase. Falamos de prova oral, foi a última live com uma colega do Mato Grosso do Sul que passou em 4 concursos do MP, inclusive em primeiro lugar num deles. E aí essas lives são muito orientadas pelo que eles querem. E eles falaram, eu queria que você falasse um pouco desse começo de carreira de Ministério Público. Desafios, obstáculos. Eu falei, por que não chamar o Procurador-Geral para que ele explique, principalmente, como era há 2 décadas, como era há 3 décadas, as dificuldades e quais as dificuldades que nós temos hoje. E aí que eu queria estabelecer essa coisa meio nostálgica, lembrar nosso começo de carreira e depois mostrar para eles o Ministério Público de ontem e o Ministério Público de hoje, sabendo que o Ministério Público de São Paulo hoje está sob seu comando. Por isso que eu achei bastante pertinente. Vi muitos ex-alunos seus, viu? Foi meu professor, vi vários aqui. Então, vamos lá. Você falou que entrou no concurso em 1989. Eu entrei 10 anos depois. Eu entrei em 1999. E eu lembro que o começo da carreira não se compara com o começo da carreira hoje, em termos de estrutura. Você lembra como é que foi o começo? Aqueles primeiros dias. É isso aí, Rogério, lembro e como lembro, né? Se você me permitir contar um pouquinho da história, eu me formo em 1986, não é? E em 1987 eu começo a pensar em estudar para concurso. Tinha aquela história, concurseiros, né, como todos, magistratura, Ministério Público. Em 1988, com a Constituição Federal, eu me dedico definitivamente, no meio de 1988, aos concursos públicos e ao Ministério Público. A Constituição ela seria aprovada em outubro, mas em 88 eu acompanhava muito a Assembleia Constituinte e aí nós víamos crescer o Ministério Público enquanto
instituição. E aquilo foi me seduzindo. E então eu decido que o meu concurso seria o do Ministério Público, seria o meu objetivo principal. Acabo ingressando no Ministério Público em novembro, outubro, saiu o resultado. Me lembro como se fosse hoje, dia 21 de outubro de 1989. O procurador-geral, então, à época, Cláudio Alvarenga, lê a lista dos aprovados, sai o meu nome, aquela sensação de querer dar um grito de felicidade, não é? E a posse no dia 13 de novembro de 1989. Posse numa sexta-feira, 13 de novembro, na domingo, dia 15 e 16, lá estávamos nós, na escolinha, chamada escolinha, que não era escola ainda era o auditório lá do 16º andar, de Queiroz Filho, 16º andar do Fórum João Mendes. Uma semana de palestras, e a gente ali cansado de toda a batalha e tudo mais, aguardando o grande dia, que era efetivamente chegar na comarca, né? Minha primeira comarca, Rogério, primeira designação, eu era promotor de justiça substituto, quarto promotor de justiça substituto da 136ª Circunscrição Judiciária do Estado de São Paulo, Araçatuba. Não é? E a primeira designação, prestar serviços em Araçatuba. Confesso, fresquinho. Fresquinho, imagina, novembro, né? E confesso a vocês que me dei de presente, depois de tanto estudo, de tanta dedicação, eu fui de avião para Araçatuba no primeiro dia. Comprei uma passagem aqui da TAN, no aeroporto de Congonhas, era o Fokker ainda de hélice, embarquei no voo das 8h30, cheguei em Araçatuba, peguei um táxi, fui para o hotel e 11 horas, 10h30, 11 horas, botei meu terno e fui para o Fórum de Araçatuba. Não sabia para quem me apresentar, não sabia o que fazer, porque eu não estava assumindo um cargo. Eu estava lá designado para prestar serviços. Não é? E lá fiquei sozinho praticamente até a hora do almoço, porque acho que eu já cheguei um pouco na hora do almoço, os colegas tinham ido trabalhar de manhã, foram embora almoçar, tudo perto, e chegaram lá a 1h e pouco. Eu sem almoço no primeiro dia, então um funcionário me diz, é melhor o senhor falar, eu vou falar nome aqui, porque acho que todo mundo não tem problema nenhum, foi um grande colega que já está aposentado, acho que o senhor tem que esperar o doutor Orides Boiati chegar, que era o aspas da época, né? O cacique ali da comarca, né? E aí eu esperei o Orides chegar na sala dele. Não é? O Orides chega, pô, tudo bem, tal, prazer, tal. E aí eu começo minha primeira audiência, né? Ele fala, então você vai assumir os finais tais, e aquele medo, né, de primeiro dia de promotor de justiça, e fui então para a minha primeira audiência criminal, me lembro muito bem, bem interessante, era um caso de um acidente de trânsito, não é? E não tinha prova alguma, absoluta frustração, Rogério. Primeira audiência, eu pedi a absolvição do réu, foi um saco. Crime de trânsito, inclusive, olha que coincidência. Depois você acabou se dedicando muito aos crimes de trânsito. Né? Exatamente. É interessante porque depois acabei escrevendo sobre isso, né? A minha dissertação de mestrado, estudei bastante essa questão dos crimes de trânsito, mas foi, de fato, a minha primeira audiência, meus primeiros debates orais em audiência, mas não tinha prova mesmo, o juiz... Poxa, eu escutei você falando isso, e eu falo aqui com testemunhas, porque eu já vi que a Juliana está nos assistindo, a Patrícia Vita está nos assistindo, dentre outros. Queridas colegas. E você me contou essa história agora, eu achei interessante, porque e a Patrícia e a Juliana vão lembrar, são do meu concurso, por isso que eu chamo as duas. Quando eu entrei em 99, na última live que eu fiz com a Lenise, nós batemos muito na tecla que quando o aluno chega na fase oral, ele não pode se sentir um estelionato. Ele está lá porque mereceu. Não é fácil chegar na prova oral. Mas eu confesso, e aqui eu confesso só entre nós, não tem ninguém assistindo, que quando eu passei no concurso e fui para essa tal de escolinha, que você ficou, no meu caso, eu fiquei um mês, eu fiquei do dia... Na verdade, não fiquei um mês, fiquei 15 dias. Fiquei do dia 1º até o dia 17 de junho na escolinha. Nessa escolinha, você fica tendo, como você falou, palestra. Muito chato. Muito chato. E, Sarrupo, posso te contar uma coisa?
ali eu me senti um estelionato. Porque eles vinham com essas palestras e eu falava, eu não sei nada disso. Eu passei, já era para eu estar sabendo isso. Aí vinha alguém falar uma palestra de você, quando estiver numa promotoria ambiental, cuidado com isso, cuidado com DPRN. Eu falei, mas o que é DPRN? Eu Nunca ouvi falar. nunca ouvi falar disso aqui, DPRN. Tudo que eles me perguntavam, eu tentava falar, mas tem crime, tem crime. Então, esse foi um dia que eu me senti estelionato. Falei, putz, passei, mas não estou sabendo nada. A sensação é essa, e isso é hipernormal. E a segunda vez que aflorou essa sensação, a primeira comarca minha foi Peruíbe. Foi a primeira comarca, Peruíbe. Fui para o litoral. E aí eu estava no litoral, igual você. Cheguei lá, 25 anos, cheguei lá, não tinha ninguém no fórum ainda. Aí me mandaram o expediente, eu começava a ler, falava, não sei fazer, não sei fazer, não sei fazer. Aí chegou a estagiária, chamava Cláudia, ela fez, fique tranquilo que daqui a pouco está tudo pronto. Eu lembro que eu deixei a estagiária com os processos e fui almoçar em Peruíbe. Eu sentei no restaurante e falava assim, poxa, eu sou promotor de justiça em Peruíbe e eu não sei nada do que está na minha mesa. Então, ali eu me senti estelionatário. E a minha primeira audiência foi com uma juíza chamada Cláudia também. Primeira audiência. Pensa, primeira, aquela audiência que você está esperando a vida inteira. Primeira coisa, o que acontece? Contradita uma testemunha. Aí ela, doutor, o senhor está com a palavra. Eu falei, mas quem que está contraditando aí? Cara, então eu lembro disso. É uma coisa interessante. Esses desafios iniciais são os mais interessantes. No meu caso, o grande medo era o primeiro júri, né? A primeira sensação do primeiro júri. E aí, em fevereiro de 1990, fevereiro, janeiro ou março, agora já não lembro mais, eu designado ali para a região de Araçatuba, na comarca de Mirandópolis. E surge, então, o primeiro júri. Eu sou filho de advogado, não é? E havia prometido ao meu pai que ele assistiria ao meu primeiro júri. Não é? E, obviamente, me preparei para esse júri como nunca. Comprei uma passagem aérea para o meu pai vir para Araçatuba, para assistir o júri. Fui buscar o meu pai, ele veio 2 dias antes, todo orgulhoso, vou assistir o primeiro júri do meu filho, promotor de justiça, tal. Fui buscá-lo, jantamos juntos, eu ficava num hotel em Araçatuba. E aí, não era no mesmo dia, era no dia seguinte o júri. Eu falei, se o senhor passa o dia trabalhando comigo, me ajuda a preparar o júri e tal. Quando eu chego no fórum, o juiz vira para mim e falou, ô Mário, tudo bem? Tudo bem? Olha, esse é meu pai, ele veio ver o júri. O juiz mudou de cor, né? Falou assim, o senhor veio ver o júri? Ele falou, pois é, eu tenho uma notícia. Eu falei, o que foi? Eu não esqueço a cidade, inclusive. O réu estava preso lá no Paraná, em Goiôerê, e não tem transporte do réu. O réu não vai ser transportado, o júri está adiado. Ou seja, perdemos tudo. E fui fazer júri depois, só em Queluz, praticamente 1 ano depois, porque fiquei depois designado um tempo em São Paulo, em foros regionais. E realmente. Essa sensação que você falou, eu lembro direitinho. Meu primeiro júri foi em Garapava, dia 3 de setembro de 1999. Uma tentativa de homicídio qualificada com a vítima lá. E eu olhava a vítima, meu primeiro júri. E quando eu falei de Peruíbe, interessante que foi a primeira vez. Quem está assistindo a gente, eu já te falei isso, eu faço questão de mencionar. Minha mãe, minha tia e minha avó. Isso é importante, porque numa das lives você vai entender. Quem está assistindo vai entender. Quando eu falei com os alunos sobre estudar para concurso, eu alertei que eu escolhi um bunker para estudar, um lugar que eu ficava alheio a distrações. E esse lugar era a casa da minha avó. Meu avô, minha avó e minha tia. E minha avó está assistindo a gente 103 anos, está aqui assistindo a gente 103 anos. E ela não se considera grupo de risco do Covid. Agora, o que acontece? Quando eu fui para Peruíbe, eu levei minha mãe e levei a Simone. O marmanjão aqui não teve coragem de ir sozinho. Sozinho não, né? E aí eu estava falando desse desafio do primeiro júri. E depois, quanto tempo você ficou como substituto? Porque daí, quando eu fiquei como substituto, eu lembro que era o Paulo Marco, o principal assessor da designação. O Paulo Marco nos deu. Paulo Marco.
E o Paulo Marco falou o seguinte para mim, ele o Nos Deu chegou e falou, Rogério, você vai ver que o estado de São Paulo é o limite. E eu vi que é o limite porque ele me mandou para Peruíbe e depois para Igarapava. Então, eu Exato. falei... E aí, eu fiquei 2 anos como substituto e a gente roda mesmo, mas eu sempre digo para os alunos que é uma época maravilhosa de substituto. Você conhece vários lugares e várias pessoas. Você concorda comigo? Não, sem dúvida alguma. Eu acho que é o período mais rico que a gente acaba tendo na instituição, porque primeiro porque você conhece o estado de São Paulo inteiro, notadamente na minha época, e na sua também, nós ficávamos ou na circunscrição ou em qualquer lugar do estado de São Paulo. O Né? estado era o Então, limite. aí o estado é o limite. Então você vai para o litoral, vai para o E as interiorzão. designações eram mensais? As designações eram mensais O final do e mês era terrível, né? E o detalhe, né, Rogério? Você talvez já tenha um momento melhor. No meu caso, era o Diário Oficial, não é? Que tinha que chegar na comarca. Então, você ficava ali em Araçatuba, esperando o Mirandópolis ou Guararapes, Birigui, eu trabalhei em todos esses lugares, e ficava esperando chegar o Diário Oficial, vinha o Diário, você olhava, não saía, não saía. Você ligava para as designações, na minha época era o Antônio Augusto Melo Camargo Ferraz, que fazia as designações, e você ligava, e o Zé Roque, e você ligava para lá, às vezes eles não atendiam, era tudo muito difícil, a comunicação era muito difícil, para saber qual era o seu futuro no mês que vem. E no meu caso, que sempre morei na capital, o meu sonho era ver uma designação assim, Fórum Regional de Jabaquara, eu sempre morei aqui em Moema, né? Falei, pô, vou voltar para casa da minha mãe, comer bem de novo, etc e tal, para perto da Simone, que hoje é minha esposa e na época já era minha namorada, né? Porque eu ficava sozinhão, hotel, aquela vida, né? Mas era bem isso, emoção todo final de mês, esperando o Diário Oficial chegar e E coisas às vezes ia inusitadas. longe mesmo, né? Às vezes a gente saía de um mês para o outro, a comarca tinha 500 quilômetros de distância. Né? Exatamente. E fatos, Rogério, inusitados. Eu me lembro de um mês de fevereiro em que o mês terminava na quarta-feira de cinzas, que era o carnaval, que tinha expediente depois do meio-dia. E eu assumi uma comarca que eram 2 promotores. E quando o promotor titular virou para mim e falou no começo do mês, olha, no carnaval eu vou sair a semana, você segura a onda para mim? Eu falei, claro, seguro. Tinha um juiz lá que, convenhamos, era meio chato. Ele marcou uma audiência na quarta-feira de cinzas à tarde. Detalhe, era na região de Araçatuba. Eu vou até dizer a comarca, Penápolis. Resumo da ópera. Eu estava aqui no litoral na terça, saí na terça à noite, peguei meu carro, fui para até Penápolis, todo mundo sabe qual é a distância, para fazer uma audiência às 2h30 da tarde. Peguei o carro e voltei. Por quê? Porque na quinta, que era dia 1º de março, eu estaria onde? Fórum Regional de Jabaquara, aqui do lado da minha casa. Então, essa era a vida do promotor substituto. Mas, olha, sem reclamação, feliz da vida, porque o promotor de justiça estava realizando um sonho. Né? E você sabe que você falou de fato inusitado, como substituto, eu lembro, um fato inusitado, aí eu já vou partir para o momento que nós nos titularizamos uma promotoria, mas o fato inusitado, eu fui designado por uma comarca que eu não posso mencionar o nome, você vai entender por quê, eu vou mencionar alguns dados, mas eu fui para uma comarca longe, pensa numa comarca caminho do Rio de Janeiro, depois de Nossa Senhora Aparecida, sabe? Aparecida do Norte, vamos embora, longe, pertinho de onde você falou que fez o júri aí. Mas não vou mencionar a comarca. Já sei onde é. Não vou nem mencionar a comarca, já foi nome de moeda brasileira. Bom, mas vamos lá. Aí eu cheguei na comarca, saí cedo, demorei 4 horas dirigindo, a Dutra lotado, tal. Cheguei na comarca e falei, preciso de um hotel. Procurei ali, mais ou menos, hotel tal, me indicaram um hotel tal, que era um hotel perto do fórum. Eu sempre queria hotel perto do fórum, não queria problema, queria perto do fórum, coisa bem vativa. Aí eu entrei no hotel, cheguei pro cara, falei, quanto que é, tal, não sei o que mais. Ele falou, é tanto a diária. Não lembro, X. Aí eu falei, tá, você tem como fechar o mês? Eu queria fechar o mês já, porque eu vou ficar o mês inteiro aqui. Ele, pois não,
vou fechar o mês, então, mas o senhor vai fechar o mês? Porque eu falei, não, porque eu sou promotor de justiça, eu vou trabalhar aqui. Poxa, nós temos um convênio com o fórum, então, para promotores e juízes, a diária é tal. Só que eu não sei te explicar, a diária despencou. Despencou. Foi ali um Black Friday impressionante. Despencou a diária. E eu falei, poxa, vou pagar à vista esse meu mês, né, essa minha mensalidade no hotel. Ao que tudo indica, eu estou aqui para ficar um só mês, mas se eu tiver que ficar mais um mês, eu estou no lugar certo. Coloquei minhas coisas e fui para o fórum. E aí um dos primeiros inquéritos que eu me deparo é um tráfico de drogas e associação para o tráfico. E foi uma atuação muito boa da Polícia Civil nessa investigação. E eles falaram, como de costume, ficamos no hotel tal de Campana, local conhecido como de tráfico. Onde você estava? Eu já fechei o inquérito, voltei, peguei para tchau, pode ficar, peguei minhas coisas, fui embora. Eu estava em hotel dedicado para tráfico de drogas. Deixa eu ir embora. Fui lá e eu acabei depois fazendo o óbvio, conversando com os promotores, com os juízes, que falaram, você é doido, vai para o hotel tal. Então, veja, são coisas interessantíssimas, né? Bom, que acontece para promotor que mora em hotelzinho da cidade, é isso mesmo. Pois é, eu queria economizar. Eu já estava construindo com a Simone e tal, eu estava construindo, então tudo que eu pudesse guardar era lucro. Bom, eu rodei 2 anos como substituto. Ali, antes de falar como titular, estranho, viu, Saúl? Porque eu rodando 2 anos como substituto, você acaba não só não tendo uma cidade certa, você de 30 em 30 dias você está sujeito a mudança, mas principalmente atribuições. Então, às vezes, eles me mandavam para a vara da infância, para atuar na vara da infância e juventude menor carente. Às vezes, eles me mandaram para falência, só para a promotoria do júri. Você vai fazer só cível. Então, de repente, você vê que você tem 30 dias só para trabalhar com falências e recuperação judicial. Interessante isso. E você sofreu isso e se identificou com alguma matéria ou alguma área que você não imaginava? Eu, por exemplo, me identifiquei com improbidade administrativa. Eu nem imaginava. Me colocaram numa vara, numa promotoria só com improbidade administrativa. Eu amei, me identifiquei horrores. Você sabe, Rogério, meu pai tem escritório de advocacia até hoje e eu passei praticamente desde o terceiro colegial. O terceiro colegial é o terceiro do ensino médio hoje, no meu tempo era colegial. Assim que saí e entrei na faculdade, desde o primeiro dia de faculdade até entrar, eu fui procurador do Estado à época da PAJ por 60 dias antes de assumir o Ministério Público. Concurseiro, passei na PAJ também, que é uma procuradoria que era uma grande carreira, é hoje o que é a Defensoria Pública. Mas, desde então, eu trabalhei no escritório da advocacia civil. Não é? E a minha vida sempre foi civil. Quando eu comecei a estudar, eu sempre me identifiquei muito mais com o direito penal. Não é? E o que me atraiu mesmo no direito, no Ministério Público também, nas atividades que realizava, era a vara criminal. Eu tinha um sonho sempre, até porque quando eu atuei na PAJ, eu atuava diretamente com eles, de trabalhar na antiga equipe ali do antigo Fórum Mário Guimarães, equipe de roubos e furtos. Não é? E eu tenho uma história também interessantíssima. Né? Aí eu fui designado para os roubos e furtos. Quando vi a notícia no Diário Oficial, falei, nossa, não tem designação melhor. Em São Paulo e na equipe de roubos, que era o meu sonho, né? Fazer crime e tudo mais. E olha que interessante, né? Aí eu tô lá no segundo dia, eu sempre brinco, a gente precisa, isso serve com meus 57 anos de idade, tome cuidado, fica sempre quietinho que você ganha mais. Um dos promotores mais antigos tocou o telefone, a sala tinha uns 10 promotores todos juntos, e falou assim, quem é substituto aí? Tinha uns 4 substitutos, mas eu, tonto, levantei a mão e falei, sou eu. Ele falou, atende aqui que é o Antônio Augusto, era o assessor de designações. Aí ele virou e falou assim para mim, ele sempre foi muito educado, falou assim, Mário, tudo bem, quem está falando? Eu falei, Mário, Saúl, pois não, Mário, tudo bem. Olha, eu estou com um probleminha lá nas liquidações acidentárias. Eu falei, sei, mas o que é isso? Não, o colega subiu lá e ficou 3 dias e não conseguiu fazer nenhum processo. Se desesperou, veio aqui pedindo exoneração. Então, eu tirei o colega de lá,
se assume lá, vê o que dá para fazer. Eu falei, então tá bom. Saí de lá. Liquidações acidentais. Saí do Fórum Mário Guimarães, porque tinha que ir na hora. Falou, não, larga tudo na mesa e vai embora. Atravessei a praça lá. João Mendes, fui para o Fórum João Mendes. Na hora que eu sentei lá, a sala, você não via mesa, só processo. E o interessante, cálculos de indenizações acidentárias. Naquela época nós funcionávamos em acidentes do trabalho. E foi a mesma coisa. Quarto, quinto dia, eu não conseguia fazer nenhum processo. Né? Aí eu liguei nas designações, falei, será que eu tenho que ir com a minha exoneração também? Ele falou, não, mas aguenta aí que o titular vai chegar. Aí chega o titular, vou falar o nome, era um grande colega também, Lauro Santo de Camargo. O titular chega, o Lauro, calma, fica tranquilo que eu faço tudo. Aí ele me ensinou e aquilo virou uma beleza para mim. Fiquei até o fim do mês, uma designação deliciosa. Esse é um dos momentos interessantes. E gostei daquilo. Você conferir os cálculos, tinha um índice lá, pela homologação e vamos que vamos. Foi eu estou em acidentário, previdenciário, eu engarapava, eu fazia rescisão trabalhista. Rescisão trabalhista, mas eu nunca abri a CLT na minha vida. Rescisão. Bom, eu fiquei como substituto 2 anos e me titularizei em Santa Rosa de Viterbo. Eu lembro que eu me titularizei em Santa Rosa de Viterbo o dia que me mandaram para um lugar que eu falei, para acumular 2 promotorias. Era tanto serviço, falei, acabou a vida do substituto. Eu abri o Diário Oficial e falei, só fazer um parênteses, o Arthur Lemos está aqui assistindo também, viu? Nosso grande secretário. Nosso grande, que aliás eu fui estagiário do Arthur, né? Então eu conheci o Ministério Público por meio do Arthur. Bom, não à toa chegou onde chegou, tá aí. Pois é, o Arthur carimbou a entrada. Olha só, falou, tá aqui, entra no MP. Quando eu fui para essa comarca, eu falei, vou me titularizar, não estou aguentando mais, eu preciso de estabilidade, quero chegar no lugar, começar o meu trabalho e ver meu trabalho ter um fim, porque esse é o único ponto negativo do substituto, quando você roda muito, você começa algo que você não termina e você termina coisas que não foi você que começou. Você não sabe se está tudo certo, né? Exato, e você quebra. Você fica 1 ano e meio sem saber se condenou alguém. Perfeito, você faz um júri, aí você recorre porque ele foi absolvido, e você quer, e aí, consegui reforma? Não sei, você não está mais lá, aí você tem que ficar ligando para perguntar. Bom, aí eu me promovi para Santa Rosa de Viterbo, lá eu fiquei 4 anos. Eu até digo, quem foi prestar Ministério Público de São Paulo, passando, Santa Rosa de Viterbo foi a comarca da minha vida. Foi a comarca. Lá eu conheci um grande delegado, Marcos Feltrin Acote, uma juíza excepcional, Rebeca Mendes, excepcional, e um advogado que atuava pelo jurídico da prefeitura, olha, formidável, Juliano de Oliveira, que hoje é o meu advogado. Hoje ele é o advogado das minhas questões particulares, ele é o meu advogado. E essa comarca eu me realizei, fiquei 4 anos e me realizei. Você lembra a comarca que você primeiro titularizou? Qual foi? Claro. Assumi o Ministério Público em 13 de novembro de 1989. Em 1º de fevereiro de 1991, eu assumo a comarca de Queluz, promotor de justiça de Queluz. Foi em Queluz, então? Queluz, divisa com o Rio de Janeiro, ali perto dessa cidade, nome de dinheiro que você falou há pouco. Né? Mas eu fiz carreira rápida. Eu peguei um Ministério Público pós-constituinte. Com a promulgação da Constituição em 88, as nossas atribuições cresceram, não é? E o Ministério Público passou a ter um maior número de cargos. Não é? E houve uma movimentação muito grande na carreira. Então, eu acabei ficando em Queluz apenas fevereiro e março. Logo em seguida, eu me promovi, não vou falar para onde, só quando você me perguntar, mas eu fiquei em Queluz fevereiro. Pode falar. Fiquei em Queluz fevereiro e março, morando no Hotel Beira Rio. Essas coisas a gente não esquece. Hotel Beira Rio, obviamente, beirava ali o Rio Paraíba, era um hotel do lado do Rio. Interessantíssima também a jornada lá, porque era um juiz, nosso grande Paulo Nimer, com quem eu voltei a ter contato no ano passado, hoje está aqui
no Tribunal de Justiça de São Paulo. Ele morava em frente ao hotel, Beira Rio. Fui jantar na casa dele algumas vezes, mas ele morava no hotel. E o interessante é que a cidade tinha um único restaurante que abria de sexta à noite até domingo no almoço, ou seja, quando eu não estava na comarca. Então, eu realmente não tinha onde comer. Quando o Paulo Nimer me convidava para jantar na casa dele, eu jantava. Quando ele não convidava, eu comia ali num trailer, na praça, ou ia até a Dutra na estrada, comer num restaurante de estrada, ou, quando dava vontade, pegava o carro, atravessava a divisa até Resende, no Rio de Janeiro, para comer, por exemplo, um McDonald's, que era uma delícia, né? Mas uma comarca de entrância inicial, Rogério, muito interessante, porque você tem múltiplas funções, ou seja, você é o clínico geral, você faz aquilo que você falou, desde a rescisão do contrato de trabalho até a homologação trabalhista de rescisão de contrato de trabalho, até o júri, os processos cíveis e tudo mais. À época, a questão ambiental, a própria improbidade era coisa ainda muito... Estava nascendo, né? Não se esqueça, nós estamos em 1991. Mas interessante é que essa cidade pequena, se você tem a oportunidade de ficar, realmente ela é importante para a sua formação. Tem uma história interessantíssima que eu conto hoje até para os alunos aí da faculdade, sempre gosto de contar. Eu chegava à noite, ficava trabalhando até 7h30, 8 horas, 8h30. E quando eu saía andando, morava perto, o hotel era perto do fórum, parava num trailer ali, os rapazes faziam um hambúrguer para mim, fritavam um hambúrguer lá, uma Coca-Cola, um hambúrguer e ia para o hotel dormir. Também porque não tinha o que fazer mais. No caminho eu passo por um bar, e quando um cara que estava na porta do bar me vê, ele sai correndo. Estranhei, falei, pô, eu sou tão feio assim, o cara me viu, saiu correndo, né? Nisso, sai um outro sujeito, meio embriagado também, e fala assim, ele não podia estar no bar, você é o promotor, né? Como é o nome dele, né? Aí me falou o nome agora, não me recordo, né? No dia seguinte, chega lá, eu falo para o juiz, pro Paulo Nimer, Paulo, esse cara tá no regime aberto, mandei ele para casa, e ele tem que se recolher às 8 da noite. Que horas era, Mário? Putz, já eram umas 9h30 da noite. Ele estava bêbado no bar. Vou mandar chamar agora. Aí chamamos o cara, e o cara foi no fórum ali na hora. Eu falei para ele, olha, eu passo ali todo dia. Se eu te ver lá mais uma vez, você vai preso de novo, vai para a cadeia. Vai para o semiaberto. Vai para o semiaberto. E é interessante, na comarca pequena, são essas circunstâncias. Ou seja, o promotor vive o dia a dia, vive a realidade. Você se depara com o teu réu ali na esquina. Não, e foi o que você falou. Comarca pequena, eles sabem o que você almoça, o que você janta, sabe tudo. Não, é interessante. Santa Rosa não tinha 20 mil habitantes, menos 17 mil habitantes. Santa Rosa morria uma pessoa, uma Brasília com alto-falante rodava a cidade avisando que alguém morreu. Eu só não queria nunca que aquela Brasília anunciasse o meu nome. Esse é o medo. Esse é o medo. E aí me promovi. Você ficou 2 meses. 2 meses, aí me promovi no dia 1º de abril, não é mentira, aí sim, já voltando para casa, vamos dizer assim, eu me promovi para Foro Distrital de Itaquaquecetuba. Na época era um foro distrital de Itaquaquecetuba, aí já era Grande São Paulo. Itaquaquecetuba era uma distrital de Poá, era a comarca então chamada de segunda entrância, que seria hoje algo como a intermediária. Hoje nós estamos dividindo inicial, intermediária e final. Né? Exatamente, mas à época a gente entrava como substituto e aí fazia primeira entrância, no meu caso, Queluz, segunda entrância, que foi Itaquaquecetuba. Aí sim, Itaquá, na minha vida, foi a sua Santa Rosa do Viterbo, porque lá eu fiquei até setembro do ano seguinte, então eu fiquei 1 ano e meio praticamente. E ali sim eu vivi intensamente a comarca, desde processar delegado, prefeito, e eu fazia também infância, então tinha a questão dos menores carentes, dos menores infratores, era aquele dia a dia muito intenso ali.
é o lugar que eu mais me recordo em termos assim de ser promotor full, completo, não é? No sentido de que você fazia de tudo, desde atender o menor carente até a processar o prefeito ou o delegado. Lá eu ingressei, Rogério, com a minha primeira ação civil pública. Até interessante, né? Era algo, na minha época, era uma novidade tremenda. E o então Centro de Apoio à época me mandou um documento, veio um envelope dizendo o seguinte: olha, as prefeituras estão aprovando leis nas câmaras municipais de IPTU progressivo, o que era proibido, não é, pela Constituição Federal. Já não lembro mais, não entendo nada disso hoje. E aí eu fui ver a lei de Taquara, o IPTU progressivo. Então, eu entrei com uma ação civil pública, consegui eliminar, parei a prefeitura, o prefeito me ligou e falou: Maio, alguém entrou com uma ação aí, eu não tenho mais um centavo de imposto. Eu falei: pois é, fui eu. É a primeira a eliminar. Foi interessantíssimo, mas é muito interessante. Nós pegávamos, olha que interessante, éramos em 3 promotores lá, eu, Éder do Lago, que hoje é procurador de Justiça Criminal, e o Ricardo Salles, que hoje é desembargador no TJ, foi pelo 5º Constitucional. Nós pegávamos a Kombi do fórum no sábado e íamos na periferia fazer atendimento ao público. O Éder adorava fazer atendimento ao público, ele que organizava isso. Vamos. Então, um sábado por mês, nós pegávamos a Kombi e íamos lá atender o público. O público ia lá, a gente fazia atendimento, levava uma máquina de escrever, ia atendia, anotava, tal. Era realmente um trabalho muitíssimo gratificante. Muitíssimo. Atendimento ao público eu atendia muito e gostava bastante. Me sentia muito bem atendendo o público. Ô, chefe, você falou uma coisa que eu achei muito legal. Você falou que você recebeu material de apoio por correio. Eu recebia por fax. Você tinha que ficar segurando o fax para não cortar a folha, porque você perdia 2 linhas e normalmente você queria copiar tudo, né? Porque você não estava entendendo o que era aquela ação civil pública. Então eu vou aproveitar que você contou isso para perguntar qual era a estrutura que você tinha e, se você já puder falar, qual é a estrutura que hoje o promotor de justiça de São Paulo tem. Ah, sim. Aí sim. Isso é emblemático que você falou. Isso é receber por envelope, se bobear assim, não chega rápido, você perdeu o prazo para entrar com a ação. Mudanças muito significativas, né? A estrutura que nós tínhamos no início, por exemplo, em Queluz, estrutura zero. A estrutura do MP era o promotor de justiça e sempre antes de chegar na comarca, você tinha que dar um pulinho lá na sede, que ainda era do João Mendes, e para pegar folha de papel carbono, e etc. e tal, porque tinha que ter aquela folha do MP, carimbo, grampeador, furadeira, né? E você tinha que levar para a promotoria, porque você não sabia o que você ia encontrar lá. A promotoria, por exemplo, Queluz era uma sala no fórum. Uma máquina de escrever que era do judiciário, né? Mesa de judiciário, cadeira de judiciário, que era do MP. Lá éramos eu, o promotor de justiça, a folha e o grampeador. Itaquaquecetuba, a mesma coisa. 3 promotores de justiça, uma sala no fórum. O fórum era bem precário, ele estava em obras, então a gente ficava meio que num porão. A janela era bem para cima. Eu voltei a ter bronquite lá. E aí tem até uma história engraçada, viu, Rogério? Aqui, podemos falar, né? Aí eu tinha só estamos nós dois. Só estamos nós dois aqui, só entre nós. Eu tinha bronquite, né? Aí o Éder e o Ricardo se promoveram e eu passei a ter bronquite porque a sala ficava no porão. Depois de muitos anos eu voltei a ter bronquite. E à época tinha um aparelhinho chamado Steriler, né? Aí eu botei 2 na minha mesa, assim, para ver se eu conseguia ficar sem ter crise de bronquite. Aí chega o meu amigo de faculdades, FC de Pierro, hoje assessor do procurador-geral lá da Jurídica, promotor das falências, uma figura também ímpar, grande amigo, e senta do meu lado à mesa ao lado, né? E eu fazia muito infância e menor infrator. Então, os PMs pegavam os menores e eu fazia aquela oitiva informal ali. Aí o Zé Vicente olhava e falava para o menor assim: se mentir,
vai acender a luzinha vermelha desse aparelho. Isso aí é um detector de mentiras, mas não era, ele era para impedir que eu tivesse bronquite. Mas, enfim, voltando, era o detector de mentira. E a gente ligava, ele botava na E tomada. funcionava, né? E funcionava. Mas funcionava bem, né? O detector funcionava bem, funcionava bem. E o interessante é que podia não detectar mentira, mas ajudou tua bronquite. ajudou minha bronquite bastante. E a estrutura era zero. Essa que é a grande realidade. Né? Em Itaquá, agora em campanha, eu reencontrei, foi bem interessante, eu recebi o primeiro funcionário, já na época do Zé Vicente, éramos eu e ele acumulando um terceiro cargo, e eu recebi o primeiro funcionário que eu tive no Ministério Público, que é o Chicão, o Francisco, já apelidamos imediatamente Chicão, e ele está lá até hoje. Eu passei em campanha agora lá em fevereiro, e lá estava o Chicão, agora chefe dos oficiais de promotoria. Itaquá é um outro mundo hoje, um fórum, a promotoria tem várias salas e vários funcionários. Resumindo, não tínhamos nada. Hoje, o Ministério Público, um promotor de justiça, assume com minimamente um analista, e um oficial de promotoria e um auxiliar de estagiários. E estagiários. E os estagiários. E os estagiários. Então, hoje é uma equipe, e claro, acho que estamos devendo, ainda precisamos avançar. O Ministério Público precisa de uma estrutura ainda maior, com o processo digital. Tudo gira muito mais rápido, nosso dia a dia está muito mais pesado, então nós precisamos avançar, partir para o segundo analista, para mais estagiários, uma estrutura ainda maior. Mas e o nosso computador, laptop, dockstation, tudo nosso, prédios próprios em boa parte das comarcas, ou seja, é outro Ministério Público. Então, aí eu te pergunto o seguinte. Bom, eu, de Santa Rosa, fui para Vinhedo. Vinhedo, eu fiquei 14 anos da minha vida, até ser convidado por você para ir para a assessoria, onde eu estou até hoje. E durante a assessoria, eu me promovo para a promotoria do júri de Campinas, que eu não assumi até agora. E lá eu devo voltar quando acabar a assessoria. Você não. Você vai, assume como procurador de justiça, e aí que eu te conheço pessoalmente, porque você, como procurador de justiça, assume a escola. Na verdade, não, você assumiu a escola como promotor de justiça. Promotor. Então, Exato. me corrija. Antes de assumir como procurador de justiça, você exerce o cargo de diretor da escola. Foi onde eu te conheci, na verdade. É isso aí. Mas vamos lá. De Itaquá, em setembro de 1991, de 92, eu me promovo para Mauá. Mauá, Grande São Paulo, praticamente com as mesmas funções, criminal mais infância e juventude. E Mauá também é uma passagem muito rápida, 2 meses apenas, porque no dia 1º de dezembro de 1992, eu sou promovido para a capital, no famoso cargo Jacaré, que é um cargo numerado, sem cargo fixo, e assumo as funções de promotor criminal regional do Foro Regional de Jabaquara, onde eu fiquei de dezembro de 1992, 1º de dezembro de 1992, até maio de 2009. Eu titularizei lá por todo este período como promotor. 17 anos. 17 anos. Com saídas. Assumi cargos na Associação Paulista do Ministério Público, fui assessor da Corregedoria, fui assessor da Escola Superior, na época do Nelson Gonzaga e do Luiz Daniel Pereira Sintra. Aí, Rogério, é interessante. É o que você falou. Eu nunca fui acomodado, então sempre arrumando confusão aqui, acolá, faço isso, faço aquilo, aula, mestrado, estuda, faculdade, cursinho, aquela coisa toda. E chega em 2009, eu comecei a ficar um pouco deprimido de exercer as mesmas funções. E fui em busca, Rogério, de um novo desafio. Algo que eu não havia feito na minha vida. Falei, agora, eu me lembro o procurador-geral à época, o doutor Grella, ele criou 80 cargos de procurador de justiça. Então, mexeu muito
a chamada entrância final aqui na capital. E eu virei cabeça de lista. Para onde eu quisesse me remover, eu conseguia. Então, o que eu fiz? Eu me removi para a promotoria de patrimônio público e social, para fazer pela primeira vez o inquérito civil. Eu não tinha feito. Né? E foi um grande desafio, porque eu sentei na promotoria, o oficial de promotoria veio e disse o seguinte: eu vou trazer aos poucos, para o senhor entender. Eu falei, tudo bem. Aí ele trouxe. Aí aconteceu de novo comigo, a esta altura, já com 20 anos de carreira, aquilo que acontece como substituto, né? Que chega a coisa, você olha e não sabe o que fazer. Então ele trouxe uma pilha de inquéritos civis, eu li um dia inteiro, não fiz nenhum, deixei de lado. No outro dia ele trouxe outro. Você foi lidar só com improbidade administrativa. Só improbidade administrativa. Ao mesmo tempo, eu me inscrevi num curso pela Escola Superior, já era um curso pela plataforma Moodle, para entender inquérito civil e improbidade administrativa, e fui pedindo socorro para os colegas, né? Lembrar aqui, Saad Maslum, Silvio Marques, vários colegas que me ajudaram, e fui aprendendo a mexer com o patrimônio público e com a improbidade administrativa. Mas, infelizmente, a minha trajetória sempre foi com muitos solavancos, ou seja, na sequência, alguns meses depois, eu vou para a assessoria do Procurador-Geral, do Grela mesmo, na época, doutor Grela, como assessor de designações, e de lá surge a doutora Heloísa Arruda, que era diretora da escola. Ela assume um cargo no governo, vaga a diretoria da escola, e eu, então, participo de um pleito lá, é uma eleição por um conselho curador, me saio vencedor e viro o primeiro promotor de justiça, diretor da Escola Superior. Por que o primeiro promotor? Porque até então era um cargo ocupado por procuradores de justiça. Mas aí, até o fato de eu, promotor de justiça, me candidatar, foi algo que chamou a atenção e animou a todos. Puxa vida, por que sempre procurador se pode ser um promotor? Está aí um bom promotor, vamos lá. E eu, então, assumo a Escola Superior do Ministério Público, agora já em 2011, né? Janeiro de 2011, eu assumo a escola como primeiro promotor de justiça, diretor da Escola Superior, né, Rogério? E você participou desse período. Pois é, e ali a gente rodou muito o Estado, porque pegamos a reforma do CPP de 2011, né? A Lei 12.403, que traz as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, etc. Aí, antes de falar dessa sua trajetória para o Procurador-Geral de Justiça, que teve o Conselho Superior antes, você falou que ficou no Jabaquara, é isso que você falou? Isso, Fórum Regional de Jabaquara por 17 anos. 17 anos. Nós tivemos casos vários. Nós atuamos em casos de homicídio, feminicídio, corrupção, improbidade, etc. Mas, a exemplo do que aconteceu comigo, você também, eu acho que um crime, um caso que marcou sua carreira, envolve um crime culposo. No meu caso, apesar de eu gostar de crime, ter atuado no GAECO, fiquei 2 anos só trabalhando com crime organizado, etc., foi um crime culposo que marcou a minha carreira, que foi aquele homicídio culposo no Hopi Hari, em 2012. Sim, e você também teve um caso que foi fruto de culpa, mas de repercussão nacional, que marcou a sua. Você pode lembrar? Claro. Rogério, eu vou te desmentir no ar aqui. Foram 2 emblemáticos. Este último, talvez mais. Por trabalhar no Fórum Regional de Jabaquara, é uma área muito extensa que abrange o aeroporto de Congonhas. Né? Então, os 2 maiores acidentes aéreos do aeroporto de Congonhas, eles resultaram em inquéritos policiais instaurados aqui na delegacia do 27º Distrito Policial, o de 2007, e mais em 1996 houve um acidente gravíssimo também com o Fokker 100 da TAM, no Jabaquara. Isso foi um inquérito do 35º DP, e eu fui designado pelo então procurador-geral à época, que era o Dr. Marrei, para acompanhar esse inquérito até o seu final. E eu acompanhei até o final, fizemos um trabalho interessantíssimo em meio a uma tragédia terrível, e descobrimos, na verdade, que o acidente acontece por conta, Rogério, acredite,
de um pequeno relé que entrou em curto e inverteu os polos, e, claro, com toda uma sucessão de falhas e equívocos que vem na sequência, e o Fokker 100 cai no Jabaquara. Emblemático, aquilo me marcou muito, fui ao local do acidente no dia, etc. e tal. Eis que em 2007, também ainda no Jabaquara, eu estava em férias com a minha família em Fortaleza, lá naquele parque, lá, o Beach Park. aquático Beach Park, quando acontece o acidente aéreo, mais uma vez, desta feita desse lado, aqui do lado de Moema, da minha casa, com o Airbus 320 da TAM também. E um acidente também lá, eu volto quase, tenho que interromper a minha semaninha de férias, porque realmente a polícia instaura o inquérito e o procurador-geral queria um promotor, né? E éramos 2 promotores no Jabaquara, e o meu colega, mas não tenho condição. Bom, enfim, deu certo, eu voltei das minhas férias e acompanhei para e passo esse inquérito, que acabou num processo criminal remetido à Justiça Federal. Mas o interessante nesses eventos é que são eventos que exigem da gente uma função que acho que que o promotor também gosta muito, que é a função de investigação, que é a função de sair da promotoria, que é a função de conhecer novos desafios, como, por exemplo, como funciona uma aeronave. Eu hoje posso dizer que aquelas coisas de filme, né? Se o piloto sumir e alguém perguntar, alguém conhece um pouco de aeronave? Eu talvez vou falar, olha, eu saberia mais ou menos como mexer nisso aí, porque até em simulador eu fui para entender como esses acidentes aconteceram. Então foram casos emblemáticos. O de 96 eu acabei pedindo o arquivamento, mas numa situação de absoluta segurança, tanto que os familiares, a presidente da Associação dos Familiares de Vítimas é amiga minha até hoje, não é? E o de 2007, sim, esse terminou numa denúncia, mas interessante, né, Roger? Não é para falar de direito, mas se houver, dependendo do que acontecer no acidente aéreo, ele pode resultar num crime, no crime um crime de perigo comum previsto lá depois do 250 do Código Penal, ou no homicídio culposo, não é? E nesse 2007 nós acabamos entendendo que era o crime de perigo comum, né? Perigo de desastre aéreo, etc. e tal, porque havia uma questão sistêmica, e acabei oferecendo a denúncia e remetendo para a Justiça Federal. Mas são casos marcantes, né? Porque eles entram no nosso dia a dia. Perícia de madrugada na pista do aeroporto de Congonhas, e oitivas, e aquela pressão imprensa é bem dinâmico. São casos que marcam a nossa carreira, sem sombra de dúvida. Foi assim que aconteceu comigo. Você, como procurador de justiça, assume o Conselho Superior, é eleito, bem votado para o Conselho Superior, fica 2 anos, não é isso? Exatamente. Termina a escola, Conselho Superior, fico 2 anos no Conselho Superior. Na sequência, o doutor Ismânio ganha as eleições, é nomeado para Procurador-Geral de Justiça. Eu sou convidado para assumir a Subprocuradoria de Políticas Criminais Institucionais. Resgato este nosso querido professor Rogério, que passa a trabalhar conosco, junto com o Arthur, com o Silvares, um time de primeiríssima linha. O Ismânio fala para mim, monte o seu time. Eu montei esse time, que é um time maravilhoso, que estão comigo desde essa época, não é? E de lá agora para a Procuradoria-Geral. E aí eu faço uma pergunta, que é a pergunta até de encerramento, para eu deixar você ter seu sábado, que eu sei que você vai tomar um vinho com a Simone. Vou mesmo. Você, como procurador-geral, no pior momento da história mundial recente. Então, isso aqui não é exagero. Estamos vivendo uma pandemia, estamos vivendo um momento terrível, e esse momento no Brasil ele é potencializado por várias crises que estão agregadas. Imagina, Sarrub, se você tem esse momento antecipado, já que você antecipou o feriado 1 mês, de repente, vamos aqui trabalhar, antecipar isso lá para a década de 90, onde você recebia peças por correio.
A justiça ia parar. A justiça ia parar. Hoje a justiça não parou, muito pelo contrário. Nós conversávamos outro dia, eu acho que nós estamos trabalhando 3 vezes mais. Você mesma, nossas reuniões durante a semana, é impressionante, porque a gente consegue ver, né? A gente vê todo mundo na telinha do Teams, você está na reunião, você levanta, você atende o celular, você conversa, volta, participa aqui, eu tenho que sair para uma reunião, já volto, vem. Estamos trabalhando muito mais. Minha esposa fala isso. Minha esposa fala, vocês estão sem horário para trabalhar. Estamos sem horário para trabalhar. Como que você enxerga? Você assumiu agora em abril. Então, você assumiu no pior momento, acho que isso é histórico, né? Você assumiu no pior momento da história recente. Desafios agora que você está enfrentando e que você enxerga. E aí eu não posso deixar de fazer uma pergunta que já estão me mandando. Se vai abrir concurso público para MP. Muitos estão assistindo, você vai ver que vai aumentar o número de... Entra lá que o Rogério vai perguntar para ele se vai abrir ou não. Bom, brincadeiras à parte, o que você acha, Saúbo, disso aí que eu comentei? Que eu fico impressionado. Olha, o Rogério, de fato, a gente tem aquele sonho, né, aquele projeto que nós construímos juntos da Procuradoria-Geral e etc. e tal. E muitas vezes eu tenho muito isso, né? Eu sou maratonista, então quando eu vou para uma maratona, a gente projeta a chegada, né? E você fica imaginando como você vai passar pelo pórtico de chegada lá no 42º quilômetro. E eu imaginei como seria a chegada à Procuradoria-Geral de Justiça. Foi tudo diferente. A chegada foi uma posse virtual, uma posse na qual eu não pude sequer comprar uma gravata nova, porque não tinha graça. Uma posse virtual no computador, não é? E ainda sou um procurador de justiça um pouco virtual, porque eu sou procurador de justiça deste escritório aqui da minha casa. Eu vou uma vez por semana ao gabinete. E acho que é um grande desafio para todos nós. É esse momento absolutamente inusitado que o mundo vive, um momento de pandemia, um momento muito triste, um momento de muitas mortes. E o desafio é fazer com que o nosso Ministério Público funcione nesse momento virtualmente, e ele tem funcionado, né, Rogério? É bom que se diga. Todos nós, todos os colegas, o Procurador-Geral, Rogério, todos os promotores estão trabalhando, de fato, muito mais, mas virtualmente, de casa. Então, isso mostra, em primeiro lugar, que o teletrabalho é algo que funciona assim, sem desprezarmos a necessidade da promotoria de justiça, da presença física, mas a justiça funcionar nesse modo virtual, ela tem funcionado, mas nós precisamos ainda nos desprender de alguns preconceitos para fazer com que ela funcione efetivamente, confiarmos nos sistemas e assim por diante. Porque não é um momento em que a gente pode abandonar a população. A população precisa muito, neste momento, do Ministério Público e do sistema de justiça. Então, acho que esse é o grande desafio. E fazer o MP funcionar sem deixar de observar a ciência. Então, acho que o primeiro ato como procurador-geral foi montar um comitê de crise. E nesse comitê de crise, eu estou contando hoje com 6 dos maiores médicos, a maioria deles cardiologistas e infectologistas, desde o Drauzio Varela, Gonzalo Messina, ao Caio Rosenthal, Augusto Calabrini, Calil, nos ajuda bastante também o Davi Wippe, para ter um pouco da visão da ciência, para que o MP possa se orientar hoje um pouco sob o prisma jurídico, por um lado, mas também sob o prisma da ciência. Esse é o nosso, não podemos deixar de lado a ciência, que no momento de pandemia é tão importante. Agora, o nosso material humano, Rogério, o Ministério Público, ele tem uma matéria-prima. E a matéria-prima dele somos nós, são os profissionais, são os promotores e os procuradores de justiça, as promotoras e as procuradoras de justiça. E nós já temos um concurso público aprovado, que no momento correto, agora, nós vamos ter que avaliar a nossa situação, a situação do Estado como um todo, mas com certeza nós teremos que ter um novo concurso, sim, porque nós precisamos de promotores de justiça. Eu tenho um relatório aqui, eu tenho hoje, no Ministério Público, eu tenho um concurso que já praticamente terminou, com 86, mas quando estes assumirem, eu ainda terei cerca de 150 postos vagos
mais de 150 vagas no Ministério Público. Não é? Então, nós vamos precisar de concurso público, sim. Não é? Portanto, aqueles que pensam no Ministério Público, que sonham com essa nossa carreira maravilhosa, que eu dizia na escola superior, no primeiro dia em que recebi os novos promotores: bem-vindo aos melhores dias das suas vidas, bem-vindos à melhor profissão que vocês podiam ter escolhido, que é ser promotor de justiça. O Ministério Público é uma carreira maravilhosa, é uma carreira do bem, é uma carreira em que a gente tem uma boa remuneração, sim, e mais do que isso, é uma carreira que nos faz pôr a cabeça no travesseiro todas as noites e nos dá uma noite tranquila. Por quê? Porque nós fazemos o bem, nós combatemos o crime, nós combatemos, cuidamos do meio ambiente, da infância, do idoso, da saúde, nós trabalhamos pela sociedade. Então não tem mundo melhor, é o Ministério Público. Portanto, estudem, continuem focados nos estudos, porque é uma maratona, viu, Rogério? Eu posso trazer esse exemplo, eu sou maratonista, já fiz 11, já cheguei 11 vezes ao 42º quilômetro, mas a minha primeira maratona que eu venci foi a do Ministério Público. Quilômetro por quilômetro, dia a dia, estudo por estudo, estudando todos os dias, não deixando de estudar nenhum dia, e tenha certeza, você chega lá. E eu fico muito feliz como promotor de justiça. Eu fico feliz de te ouvir assim. Primeiro, agradecer novamente você ter participado. E nada melhor do que aquele que pensa em ser promotor de justiça ouvir isso do procurador-geral. Porque senão fica um papo de quem dá aula e escreve livro. Rogério, isso não é papo de quem... Não, não. Você está ouvindo isso do Procurador-Geral de Justiça. Sarrubo, muitíssimo obrigado. Extrapolei o tempo que eu falei para você que eu queria... Imagina, é uma delícia esse bate-papo, Rogério. Passou voando, passou voando. Se imaginou se você tivesse com o teu vinho aí, eu com o meu vinho aqui, a gente, era capaz de contar mais coisas ainda, mais hotéis das cidades que eu te falei. Bom, muitíssimo obrigado outra vez. E eu ia falar bom feriado, mas eu já não sei mais quando é domingo, quando é feriado. Eu vivo 7 segundas-feiras por semana. É isso aí, todos nós, Rogério. Olha, Rogério, muito obrigado, eu agradeço demais essa oportunidade, esse bate-papo. Estava com saudades do meu amigo Rogério, meu parceiro. Dizer para você que eu estou à disposição sempre, vamos bater esse papo sempre que você quiser e puder. Uma alegria enorme. E saber que tem bastante gente aí nos assistindo, colegas queridos, colegas de MP e queridos futuros colegas de Ministério Público. Não desistam. Na maratona, às vezes, a gente chega no 32º quilômetro, você fala, nossa, ainda falta 10, acho que eu vou parar. O que eu estou fazendo aqui é bobagem. Não desistam. Estudem. Estudem que vocês vão chegar lá e eu garanto, a felicidade é garantida, não tem erro. Ser promotor de justiça é felicidade garantida para o resto da vida. Obrigado, chefe. Uma ótima semana, um ótimo final de semana. Abraço grande. Um abraço a todos, um beijo para todos vocês.